do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra. Alô, alô, minha gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Estudo bíblico, introdução ao Novo Testamento. Peçamos a bênção, a iluminação do Espírito Santo, porque tudo que nós fazemos na missão é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caros irmãos e irmãs, quem tem nos acompanhado ou quem não tem, está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos realizando o quarto encontro que nos ajuda a situar no contexto social, político, religioso do tempo de Jesus. Então, os primeiros encontros a gente viu um pouco da realidade da Galileia, realidade da Judéia. Sabemos que a Palestina nos ajuda a compreender nessa divisão, onde a gente tem a Galileia, a região Mar de Jesus, no meio a gente tem a Samaria, terra dos samaritanos, e no sul a gente tem a Judéia, onde tem a capital Jerusalém.
Depois a gente viu o contexto também de uma terra, por exemplo, a região da Galileia é mais planície, então é possível trabalhar mais com a agricultura. A região da Judéia, que tem mais montanhas, então vai prevalecer um pouco mais a questão da pecuária, a criação de rebanho, coisa assim. Depois, questão ideológica. Claro que a capital, a Judéia, principalmente desde 722, quando com a queda de Samaria, que antes era a capital do Reino do Norte, então a região da Judéia se fortaleceu, foi onde o pessoal foi se refugiar e os reis e imperadores sempre tiraram muito proveito disso. Então fortaleceu muito aquela região. E claro, principalmente Samaria e a região da Galileia foram regiões mais exploradas porque os impérios muitas vezes dominaram e dado que, principalmente a Galileia, é uma região portuária, então terminou o sangue judeu se misturando com outros povos. A Samaria também, só num ano foi invadida 5 vezes, então aconteceu a mesma coisa. Então o olhar de quem está na capital, que se considera o judeu impuro, principalmente de 450 a.C. para cá, vai olhar para quem está na Samaria e para quem está na Galileia com um olhar de preconceito. Chegavam a chamar Galileia dos pagãos, mas não eram pagãos, eram judeus. Só que com a mistura de povos ali, não era como que o judeu puro, porque o conceito de raça pura surgiu quando o povo voltou do exílio da Babilônia. Então, também a questão da teocracia, ou seja, Deus que justifica tudo e todos, passou a ser um peso. Aí entra fortemente a ideia do pecado, a lei do puro e impuro, ela vai pesar demais sobre as pessoas, não só no sentido de raça. Veja, antes, proteger o pobre, proteger a viúva, proteger o órfão, proteger o estrangeiro, eram leis das comunidades das aldeias. Agora, ser pobre, ser estrangeiro, ser doente, a criança, a mulher, todos são impuros, pecadores e, portanto, atrapalham o projeto de Deus. Então, inverte muito. E é por isso que depois vão surgir os 613 mandamentos para ir justificando essas ideologias. Vimos também a formação do Sinédrio, que era um grande grupo que coordenava Israel, seja no sentido religioso, mas com a mão interesseira do Império Romano. Então ali nós tínhamos os sumos sacerdotes, em primeiro lugar, depois os chefes dos sacerdotes e os sacerdotes. 71 formavam esse grupo. Depois vimos um pouco também a questão do Templo de Jerusalém. Inclusive a divisão, a estrutura. Às vezes a gente fala tanto na Bíblia e tudo mais, e nem sempre a gente olha, confere, tem a curiosidade de conferir no mapa essa realidade. Como é que é mesmo esse templo? Como é que era? Então você vai ver que existe várias divisões no templo. Os sacerdotes, obviamente, vão estar mais à frente, depois as classes intermediárias um pouco mais atrás. Os pagãos, digamos que aqueles que tinham recursos, poderiam entrar no templo, mas tinham lugar reservados para eles, porque não podiam chegar até próximo do espaço chamado Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança e até onde era feito ali o oferecimento, principalmente anualmente. Então a estrutura do templo ela se tornou uma estrutura, infelizmente, opressora, porque lá funcionava o banco, funcionava o comércio, tudo ao redor da ideia de holocausto, sacrifícios e animais que eram imolados ali, mas só poderia ser imolado pelos sacerdotes, comprado também da fazenda dos anciãos e dos sacerdotes.
Então é uma tristeza aquilo que a religião foi se transformando. Enquanto isso, a gente vai ter pobres, cada vez mais pobres, e pessoas injustamente sendo enriquecidas até em nome de Deus. Outras realidades que a gente viu também foi alguns grupos que foram criados bem antes, mas outros grupos que também iam como é que podemos dizer, se rebelando, não aceitando aquela realidade. Vários foram até mortos, né? Temos aí o exemplo de João Batista e do próprio Jesus também. Então, são muitas coisas, claro, mas aqui a gente quer trazer presente também como é que Jesus, quem foi Jesus nesse contexto? Por que Jesus morreu tão cedo? Qual foi o projeto de Jesus? Então vamos lá, porque temos muito trabalho para o dia de hoje. Os evangelhos nos apresentam Jesus como um homem do seu tempo. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, enquanto curava toda sorte de doença e enfermidade. Jesus foi criado junto com outras crianças em Nazaré, na Galileia. Jesus aprendeu com José esta profissão sem tanta importância numa aldeia pequena como Nazaré, mas as profissões eram herdadas dos pais. Aos 30 anos, este carpinteiro lá de Nazaré, da Galileia, começou a pregar e a anunciar um novo projeto. Jesus tinha o panorama de toda essa realidade que foi colocada antes. A questão política, a questão social, a questão religiosa e as consequências que o povo sofria. Então Jesus teve ali um bom tempo para poder discernir qual a linha que ele ia adotar. O projeto do reino de Deus. Isto causou escândalo, espanto e admiração da parte do povo da sua época, porque finalmente surgiu uma esperança. O povo pensava que só os escribas e sacerdotes podiam ensinar aos outros, porque tinham estudado para isso e pertenciam ao chamado grupo dos puros. Mas quem ficou escandalizado mesmo foram os dirigentes do povo, os sacerdotes, os fariseus, escribas, anciãos, a classe dominante da época. Eles não podiam admitir nem aceitar o ensinamento de uma pessoa simples vinda do povo. Um carpinteiro sem estudo e sem formatura. Como é que pode? Ficava se perguntando. De onde vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se com o ensinamento, com a forma, com a autoridade que Jesus tinha no seu trabalho. Na verdade, esses dirigentes do povo estão dizendo: de onde lhe vem o direito de ensinar ou fazer gestos de salvação se não passou pelas nossas escolas? Se não era formado, se a pessoa passava 30 anos formando? Deste modo, a autoridade deste homem é perigosa, pois contestam a autoridade oficial dos escribas, doutores da lei, sacerdotes, se sentiam ameaçados. Já as multidões ficavam extasiadas com seu ensinamento, porque ele ensina com autoridade, sem ser reconhecido oficialmente, e não como os escribas, que embora oficialmente obriga que o povo os reconheça, mas isso preocupa ainda mais os dirigentes do povo, porque o povo vai reconhecer mais a esperança nova que nasce do ensinamento de Jesus. Até os familiares, né? Geralmente tem em nossos familiares situações assim. Se espantavam e reagindo o julgavam louco. Os escribas, vindo de Jerusalém, doutores da lei, com autoridade oficial para ensinar, o julgavam possesso, é pelo dedo de Belzebu que ele faz isso. E os fariseus diziam: este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Tinha que arrumar
uma desculpa, uma culpa. Se não encontraram, então tinha que inventar. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, escolhe seus discípulos, e a maioria deles do meio da classe trabalhadora da época. Pescadores simples, artesãos, agricultores, pastores, cobradores de impostos que eram mal vistos, porque os cobradores de impostos, dizemos em uma das nossas lives, eles não enriqueciam a si. Agora, quem é que enriquecia? Os chefes dele, porque tinha os cobradores de impostos e os chefes dos cobradores de impostos, como coloca lá o exemplo de Zaqueu. Todos considerados sem valor e importância e até considerados puros. Com este grupo, o Nazareno inicia uma nova prática que causa espanto e escândalo aos grandes do seu tempo, às autoridades políticas e religiosas. Por que se escandalizam? Porque as autoridades começaram a perseguir Jesus. É pelo fato de que Jesus, simples carpinteiro, oferecia salvação aos pobres. A palavra pobre, no nosso discurso, na nossa pregação, na nossa opção de vida, ela incomoda. Qualquer pessoa, às vezes até na missa, nos olha diferente quando a gente acentua a preferência evangélica, no sentido que vem do evangelho, pelos pobres. Pois se assim não for, não somos cristãos. Jesus andava com os trabalhadores, pescadores, cobradores de impostos, pastores, andava com as mulheres, imagine. Outros mestres, jamais mulheres andavam juntos. Crianças também não era nem contada como gente. Publicanos, doentes, cegos, surdos, coxos, possessos, ladrões. Povo simples da roça. Estes pobres, dentro dos esquemas do dirigente da época, não tinham salvação. A gente fica assim meditando a coragem de Jesus, graças a Deus, que na história da humanidade houve um momento que Deus realmente precisou, gente, se encarnar. Porque se não fosse Jesus que nos trouxesse um legado tamanho de referência, como é que estaria esse mundo? E ainda assim, hoje nós vivemos as consequências de um mundo dividido, sofrido, onde a gente não tem realmente políticas públicas para esta realidade ainda hoje. E é por isso que a fé não pode ser mais uma a dizimar a vida dessas pessoas, tirar-lhe a única coisa que tem, que é a dignidade, a esperança e explorar. Não. A igreja, a fé, a religião tem que colocá-los na pauta, no centro. Vamos ver o evangelho de Marcos esse ano. E Marcos é aquele que pega o homem da mão seca e coloca no meio. Porque ele não é só uma pessoa, ele representa toda essa categoria de irmãos e irmãs que sofrem, que são excluídos. Povo simples da roça, estes pobres, dentro dos esquemas dos dirigentes da época, não tinham e nem mereciam a salvação. Esta salvação oferecida aos pobres e marginalizados por Jesus contrariava o sistema de pobreza dos sacerdotes. Esse sistema de pureza condenava os pobres por antecipação, já pelo fato de não conhecerem a lei. Mas imagine se sequer o sistema de educação que tinha que passar pela sinagoga e tudo que era a escola formal da época. Então, apenas um pequeno grupo, e era passado de família para família, significa uma família pobre nunca ia ter acesso a esse estudo. Então, isso é o pecado estrutural. Tu é colocado dentro de uma estrutura que tu só pode ser pecador, tu não sai dali. Então, os pobres e marginalizados eram vistos como malditos, sem salvação já, perdidos e sem possibilidade de se salvarem. Só se salvava quem obedecia à lei. Logo, como pode obedecer à lei se não conhece a lei? Então veja o diferencial, a riqueza que Jesus traz no seu ensinamento. A prática de Jesus reverte esta situação, graças a Deus.
Este carpinteiro mostra que os pequenos, os pobres, os pecadores, as prostitutas têm parte no reino porque acreditam no projeto de Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o Sermão da Montanha, vai dizer: ai de vós, fariseus hipócritas, né? Porque pode ser que as prostitutas, aquela a quem vocês condenam, cheguem no céu primeiro do que vocês, porque não são hipócritas como vocês. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estarão precedendo vocês, chegarão antes de vocês, sumos sacerdotes e anciãos do povo, no reino de Deus. Palavra corajosa e profética de Jesus. Assim, os pobres e marginalizados, considerados impuros, estão fazendo parte do reino no lugar das autoridades que se consideravam puros. Na parábola do fariseu orgulhoso e o publicano humilde, que subiram ao templo para rezar, orar, o publicano foi perdoado e entrou no reino, enquanto o fariseu ficou fora. Olha, gente, é importante entender isso também. Não basta ser pobre, não basta viver essas condições para ter o reino. Não, mas o pobre que se converte. Todos nós só realmente experimentamos o céu se a gente faz o caminho da conversão. E conversão é aderir, acolher Jesus e permitir a vida nova que ele oferece. Na oração de Jesus, isso também fica claro. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21, 22 seguinte. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esta é uma das ideias-chave de toda a Sagrada Escritura. Todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A comunidade de Lucas também captou esta mudança. O reino pertence aos pobres, humildes, e não aos grandes e poderosos. Assim, Maria, na sua oração, ao visitar a sua prima Isabel, reza: agiu com força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, despôs os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. A prática de Jesus mostra o reino como evangelho, boa notícia aos pobres. Os cegos vão ver, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Lucas capítulo 4, versículo 16 seguinte. Esta é a grande novidade da prática de Jesus. Jesus dá lugar a quem não tem lugar no sistema estabelecido. O reino vem para mudar a situação dos pobres e excluídos. Quem gerou, quem multiplica os pobres, gente? É o projeto daquelas autoridades que mataram Jesus, ele continua também nos dias de hoje. Inclusive, em algumas realidades também com a mão religiosa ali. Antes da prática de Jesus, os pobres eram condenados, eram considerados impuros, pecadores, eram reprovados. Não entram no reino de Deus com a presença de Jesus. Em seu meio, os pobres se tornam bem-aventurados. Lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 5? Bem-aventurados os pobres, porque deles é. As outras bem-aventuranças vai colocar uma promessa. Serão. Quando se trata dos pobres, tanto Lucas, o capítulo 5, Mateus, capítulo 5, quanto Lucas, o capítulo 4. São reconhecidos na comunhão da vida com Deus e participam da vida do reino. Esta prática de Jesus, seu modo de ser e de responder às necessidades do povo do seu tempo, sobretudo dos pobres, não foi aceita pelos responsáveis e dirigentes do povo. Estes não aceitam os valores propostos por Jesus. Não aceitavam a sua maneira simples de viver e atuar.
não aceito principalmente o compromisso de Jesus com os pobres, doentes e com os marginalizados da sua época. Por isso, não podiam ter fé em Jesus e não aceitavam ser seus discípulos, seus seguidores. Assim declara o sumo sacerdote naquela grande reunião daquele conselho. Alguns dos chefes ou dos fariseus, por acaso, estão acreditando nesse homem? Imagine, ameaçados ali. Ao contrário, esses dirigentes acusavam Jesus de realizar os sinais de salvação, as curas, pela força de Beelzebul. Imagine. Diziam: Beelzebul está nele. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Além disso, achavam que Jesus era uma pessoa perigosa e sua prática poderia atrair a reação militar dos romanos contra eles, porque eram aliados, né? Assim, disseram os chefes dos sacerdotes e fariseus na reunião do conselho: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lar santo e a nação. Para você ter ideia, todos os grupos foram mortos, só sobrou os fariseus. Por quê? Porque ficou aliado ao Império Romano. Jesus também foi acusado de subversivo. E essa foi uma das 3 acusações que o levou à morte. Porque o que era subversivo? Ninguém podia fazer e nem se comportar em nada que fosse contra o Império Romano. Diante de Pilato, os chefes dos sacerdotes o acusaram dizendo: encontramos este homem a subverter nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo rei. Então, 2 ameaças fortes aí. Primeiro, não pagar o imposto, já pensou? Depois, ser rei, é uma ameaça muito grande. Jesus proclamou que o reino que trazia era, em primeiro lugar, anunciado aos pobres, porque Deus toma a defesa dos pobres e oprimidos e os ama. E aprendi como o pobre sabe repartir, como o pobre sabe ser amigo, como o pobre também sabe se educar. Eles é que me ensinaram. Os pobres são dons, mestres para todo mundo. E Cristo também amava e amava muito os pobres. Vai dizer Dom Paulo Evaristo. Jesus é perseguido porque critica a interpretação que os grandes faziam da lei para manter o povo pobre oprimido. Assim diz o Evangelho: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Se o sábado não está para o bem da pessoa, não serve para Deus. Não tem valor algum. Jesus mostra que a lei e o sábado são feitos para o ser humano. Mostra que toda a utilização da lei para oprimir os pobres é um atentado contra Deus, contra o Deus da vida. Toda desumanização da pessoa, mesmo em nome da lei, é um pecado contra Deus. Pois, na verdade, a grande obra de Deus em Jesus é a de que o ser humano seja gente. Valorização da pessoa. Se a minha lei não ajuda a fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida e amada, pois então, que lei é essa? Santo Irineu, que viveu no 2º século, mais ou menos no ano 180 depois de Cristo, já dizia naquele tempo: a glória de Deus é a vida do homem. E Dom Oscar Romero, um dos profetas do nosso tempo, Dom Oscar Romero, aquele que foi morto quando presidia a missa em El Salvador, o pistoleiro veio e o matou. Então, Dom Oscar Romero, usando a frase de Santo Irineu, traduziu assim: a glória de Deus é a vida dos pobres. Isso custou a vida de Dom Oscar Romero, imagine, né? Jesus é perseguido porque critica o templo onde se legitimava a opressão.
Jesus estava condenando a atitude dos sacerdotes, principalmente dos saduceus, pelo uso que faziam do templo e pelo culto como legitimação dos seus negócios e lucros. Através das parábolas, os vinhateiros homicidas, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, o bom samaritano, Jesus mostra que os sacerdotes e os outros dirigentes do povo são os verdadeiros pecadores e os verdadeiros responsáveis pela situação de miséria em que vive o povo do seu tempo. É por isso, gente, que eu fico às vezes pensando, como colocava ainda agora, se não fosse Jesus, o que ia realmente fazer com que nós tivéssemos uma identificação libertadora neste mundo de Deus? É por isso que o próprio Deus veio. Vamos celebrar isso no Natal do Senhor. Os sacerdotes e dirigentes do povo apoderaram-se do templo e da lei para manter seus privilégios. Eles legitimavam a exploração dos pobres através dos dízimos, impostos exagerados, compras de animais para os sacrifícios, tudo isso em nome de Deus, em nome de uma instituição divina, o templo. Eles mantêm os pobres na ignorância para não serem submetidos a críticas. Esta é a revolta de Jesus quando pega o chicote e derruba as mesas dos cambistas e dos vendedores no pátio do templo, dizendo: a minha casa deve ser chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Aí Jesus vai contra o mau uso do templo, agindo na base da sociedade, organizando o povo simples que não chegava perto do templo. Jesus procura, através de sua prática de misericórdia, perdoando, curando, destruir a influência do templo sobre o povo simples. Precisa muita sabedoria, porque isso acontece ainda também em nossos dias. Atacando o templo, Jesus ataca o fundamento da sociedade classista do seu tempo. A divisão de classe na sociedade de Jesus era criada pelo sistema de pureza. Esse sistema era definido pelo dirigente, que se consideravam como os puros de Israel. O dirigente do povo qualificara os pobres e marginalizados de impuros. Isto era tão forte e persuasivo que os pobres e marginalizados acabaram aceitando esta condição e, como tal, deviam sempre se purificar. Sendo pobre, pecador e impuro, e tem a necessidade de oferecer um sacrifício. Para isso, a necessidade de comprar um animal, e para isso precisava ter dinheiro, claro. Este sacrifício só podia ser feito no templo e somente pelo sacerdote. Assim fica purificado, ganha o perdão, se torna puro e pode voltar para a família, porque dependendo da doença que a pessoa tinha, por exemplo, depois de fazer tudo isso, quando tinha uma doença grave, a vida não precisava ser tão grave, era colocado fora da família. Por isso que alguns são encontrados na beira das estradas, outros são encontrados nos cemitérios, que eram os locais mais ou menos permitidos. Esta era uma lei e a norma que os sacerdotes colocaram para todo o povo judeu. Obedecendo à lei até os últimos detalhes e ir ao templo era, para os judeus, a única maneira de se encontrar com Deus. Lembra o encontro de Jesus com a samaritana? Poxa, gente, não é só lá no templo que a gente encontra com Deus? Jesus disse, não, vamos adorar em espírito e verdade. A teologia da libertação nasce da percepção da miséria, da opressão do nosso povo com sua prática. Jesus propõe a superação da lei e do templo como lugares privilegiados de encontro com Deus. Jesus nos mostra que o verdadeiro encontro com Deus se dá no ato de misericórdia
e amor com os irmãos, e sobretudo com os pobres e os marginalizados, considerados nada têm, nada podem e nada sabem. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Quer dizer, o dom da profecia, mas da profecia que denuncia. Assim, na parábola do rico comilão e Lázaro pobre, Jesus mostra que enquanto Lázaro fica esperando que a salvação venha do rico, ela nunca chega. Mas quando Lázaro morreu, para o rico, ele passa a viver no seio de Abraão. Ele passa a viver com os pobres que creem em Deus, enquanto o rico se fecha cada vez mais e se enterra de vez. A perseguição de Jesus vinha do fato dele assumir as dores dos trabalhadores do seu tempo. A situação dos trabalhadores da época de Jesus era precária. Como a gente já viu em outros momentos, devido aos impostos, a grande maioria se empobrecia e perdia suas terras até. Este progresso gerava a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e um enorme contingente de mão de obra barata, desocupada, nas cidades com grande mendicância, gente que ficava pedindo esmola, doenças, assaltos, sobretudo na capital, em Jerusalém. A mensagem de Jesus, e sobretudo dirigida aos pobres, ao povo da terra, aos humildes da terra, ao Zé Povinho, trabalhador, unido, jamais será vencido. Sua mensagem de salvação, libertação, é para os pobres, doentes, prostitutos e possessos. Sua pregação visa sobretudo os trabalhadores do campo e da cidade, espoliados em seu trabalho. Jesus escolhe seus seguidores, os apóstolos e discípulos, por exemplo, do povo de sua classe, trabalhadores iguais a ele. Se não nos organizar, se nós não se ajuntar aqui, companheiro, se nós não se unir como deve se unir aqui o companheiro, nós vamos dançar, a polícia vai nos tirar. Cria seu projeto a partir dos trabalhadores do seu tempo. Só o pobre entende o outro pobre. É o trecho de uma música que canta um pouco esta realidade. Jesus denuncia a miséria das grandes massas como resultado da exploração dos poderosos. E para os que o procuram, Jesus exige dos membros da classe dominante a conversão, que rompam com a classe. Exige deles uma prática diferente que demonstre de fato a mudança de posição social. Assim, um homem rico que queria herdar a vida eterna e obedecia toda a lei, Jesus disse: uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E ele não gostou da proposta, pelo visto. O homem saiu triste, pois era possuidor de muitas propriedades. Ao contrário, o Zaqueu publicano, rico, chefe dos cobradores de impostos, na presença de Jesus, aceita a mudança e declara: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, eu lhe devolvo 4 vezes mais. Veja que há situações e situações, mas a conversão é o caminho para todas. E Jesus declara: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. Assim, a vida eterna ou salvação desejada, mas não consegui dar pelo homem, rico seguidor da lei, é ganha por Zaqueu, considerado até um impuro, mas um impuro que agora se converte e passa a ter uma vida nova. Assim Caifás, sumo sacerdote naquele ano, diz: vós de nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo,
e não pereça a nação toda? Então diz o Evangelho, a partir desse dia, resolveram matar Jesus, pois quem morre pela vida será libertador. Agora, já entendo mais quem foi Jesus. E nós lemos o Evangelho sozinhos, sem conhecer como funcionava a sociedade daquele tempo. Também é importante conhecer a nossa realidade. Muitas vezes o Cristo que nós pregamos não passa pelo Jesus de Nazaré. É por isso que a prática, o discurso de Jesus adquire um peso significativo quando confrontamos com a organização social, econômica, política e religiosa daquela época, como também dos dias de hoje. O fato de Jesus confrontar-se com os fariseus e saduceus significou romper com as classes dominantes que, servindo-se da lei, mantinham o povo na opressão. O fato de Jesus criar um novo projeto da sociedade, o projeto do reino a partir dos trabalhadores do seu tempo, significou romper com a dominação cultural que considerava o pobre trabalhador ignorante e maldito por não conhecer a lei. O fato de Jesus escolher os apóstolos do meio da classe oprimida significou romper com o sistema de pureza ou impureza que classificava os pobres como impuros. Pois é, do meio daqueles impuros, Deus tirou aqueles que compôs o grupo do seu Filho Salvador. O fato de Jesus possibilitar o perdão de Deus fora do templo, sem a intermediação dos sacerdotes, sumos sacerdotes, significou romper com o sistema do templo, um sistema que não estava cumprindo mais a sua função inicial. Romper com os sumos sacerdotes e sacerdotes que, através do seu monopólio de sacrifícios para purificação e perdão, mantinham o povo totalmente dominado e controlado. Assim, na hora de Jesus entrega seu espírito na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima para baixo, e a terra tremeu e as rochas se racharam. O sagrado passa a ser de todos e para todos. Quem tem o monopólio de Deus? Ninguém pode dizer, eu vou te dar um pouco de Deus ou menos de Deus. As igrejas, por exemplo, são estruturas para viver o próprio Cristo. E quando eu entro numa igreja é para amar Jesus, para conhecer Jesus. Disponibilizo o meu coração para reconhecer esse Jesus que está no próximo. O sagrado passa a ser para todos. Deus e a vida não são mais monopólio de alguns, agora são de todos. E agora em diante, esses pobres pescadores, trabalhadores excluídos, são confirmados por Cristo ressuscitado. A paz esteja com vocês. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoarem não serão retidos. O perdão não é mais meio de dominação, controle e separação, mas se torna um serviço para a união, para gerar comunhão. Para que Jesus de Nazaré não seja somente uma lembrança saudosa do passado, só há um caminho seguro: tornar-se seu discípulo. É um estilo de vida que se vive a partir de nossas situações concretas também no dia de hoje. Um mundo feito de grandes anseios, de fragilidades espantosas que crescem essas fragilidades, de medos e esperança, de sonhos e lutas, de emprego e desemprego, da concorrência cruel e desleal, da corrupção generalizada. Gente, nós temos contexto social que cada dia tem adoecido o ser humano. Parece que nada é mais tão consistente. A amizade parece não ser tão consistente.
nas famílias muitas situações de divisão. Então, assim, o nosso discipulado, ser discípulo de Jesus, era para nos aproximar, dependente da casa que eu escolho para vivenciar a minha fé, que é uma igreja. Os discípulos de Jesus buscam viver os valores do reino em meio a todos os desafios. Ao estilo de Jesus, sem gritarias, com fidelidade, pés no chão e o reino no coração. Não significa copiar ao pé da letra a vida de Jesus. Passaram séculos de lá para cá, mas sim ter seu estilo de vida, suas mesmas opções, atitudes e motivações. Quando você chega em um grupo, em uma igreja, em que a pregação e o discurso é só dizendo Jesus faz isso, Jesus, e o irmão, hein? Esse Jesus é só alguém que tem que fazer tudo. Esse Jesus não cobra nada de ti. Então, o mundo não é melhor quando Deus faz a nossa vontade, mas quando nós vivemos como discípulos de Jesus, quando os sentimentos de Jesus são os nossos sentimentos, as atitudes de Jesus são as nossas atitudes. O seguimento de Jesus dá sentido à vida, aos sacramentos que nós realizamos, que são canais pelos quais Jesus traz a sua graça, as celebrações, a moral, a vida da igreja, enfim, a tudo. Questiona, interpela, denuncia e abre caminhos novos de esperança e de corajosas mudanças. O discípulo de Jesus é aquele capaz realmente de corajosas mudanças. A vida é missão e a vida de Jesus é salvação. A gente conclui por aqui hoje e queremos dizer assim que foi muito bom, mesmo nesse meio tempo de pandemia, a gente poder manter aqui esse espaço de promoção, de divulgação da palavra de Deus, da Bíblia. Porque hoje está sendo o nosso último encontro online nas quartas-feiras. Porque a gente vai estar retomando aqui o nosso estudo bíblico, que normalmente fazíamos antes da pandemia, junto com a pastoral bíblica local, e na paróquia São Bento, em Pastos Bons. Na próxima quarta, a gente vai estar retornando com quem tiver condições de retornar, quem tiver com uma certa segurança, tomando os devidos cuidados, porque a pandemia não acabou e nós precisamos descobrir jeitos e formas de dar continuidade à nossa vida. Se a coisa perigar, a gente vai ter que pôr o pé no freio e rever outra forma, né? Mas gratidão por quem nos acompanhou às quartas-feiras aqui no nosso estudo bíblico online. A gente se sente muito feliz, muitas pessoas fiéis ao estudo, por amizade a gente, por gostar da Bíblia, enfim, cada um tem as suas razões e motivações. Quem está aqui em Pastos Bons, próxima quarta-feira, depois da missa, pelas 20 horas às 21, teremos o estudo no salão paroquial. E você, vai ficar sem estudar a Bíblia? Não. Tome atitude, comece um grupo na sua paróquia, na sua comunidade, reúna pessoas. Nós precisamos conhecer muito a Bíblia para que ela seja sempre uma estrutura de libertação para todos nós. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva-la quem precisar, palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz
palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz.